Ajude o nosso canal, fortaleça se inscrevendo, compartilhando e comentando. Assim ajuda o nosso conteúdo a atingir mais pessoas e a manter o nosso canal. Dá esta moral para a gente, pois dá muito trabalho fazer este vídeo. Roteiro detalhado, resumo da segunda temporada de Round 6. Recapitulação rápida da temporada 1. Antes de mergulharmos na segunda temporada, vamos relembrar rapidamente os eventos cruciais da primeira. Seong-Ji-un, o jogador 456, venceu os Jogos Mortais após testemunhar 455 pessoas morrerem. Ele descobriu que seu amigo de infância, O Ilnon, era na verdade o criador dos jogos, um bilionário entediado que usava pessoas desesperadas como entretenimento. Ji-un ganhou 45,6 bilhões de wons, mas ficou traumatizado demais para usar o dinheiro. Por um ano, ele viveu praticamente nas ruas, consumido por culpa de sobrevivente e horror do que testemunhou. Na cena final da primeira temporada, Ji-un estava prestes a embarcar em avião para ver sua filha nos Estados Unidos, quando viu o recrutador convidando o novo jogador. Ele pegou o telefone do cartão e confrontou os organizadores, jurando que voltaria para acabar com os jogos. A segunda temporada começa 3 anos depois daquele momento decisivo. Episódio 1. Breadan Lottery. 3 anos se passaram desde que Ji-un venceu os jogos. Ele não foi para os Estados Unidos, não usou o dinheiro do prêmio para si mesmo. Em vez disso, ele se tornou homem em missão, obcecado em encontrar e destruir a organização por trás dos jogos. Ji-un investiu toda sua fortuna em operação de busca massiva. Ele contratou investigadores privados, subornando funcionários de baixo escalão que possam ter qualquer conexão com os jogos, seguindo cada pista, não importa quão pequena. Seu apartamento virou centro de comando improvisado, paredes cobertas com fotos, mapas, conexões traçadas com linha vermelha. Ele parece obcecado, beirando insanidade. Não dorme direito há anos, não se conectou com pessoas normais. Sua única motivação é vingança e justiça. Durante esses 3 anos, Ji-un rastreou o recrutador, o homem que joga daqui na estação de metrô, convidando jogadores desesperados. Ele descobriu que o recrutador trabalha em turnos em várias estações, sempre procurando alvos específicos. Pessoas com dívidas esmagadoras, sem família próxima, sem nada a perder. Ji-un finalmente confronta o recrutador em estação de metrô. A perseguição dramática através dos túneis e plataformas. Ji-un está determinado, mas o recrutador é profissional treinado em evasão. A perseguição termina quando Ji-un consegue encurralar o recrutador em beco. Ele exige informação sobre como os jogos operam, quem está no comando, onde acontecem. O recrutador, surpreendentemente, não mostra medo. Você venceu os jogos, ele diz com um sorriso estranho. Porque voltaria, você tem tudo. Eu não tenho nada, Ji-un responde. 455 pessoas morreram. Eu vi meu melhor amigo se matar na minha frente. Eu vivi enquanto todos morreram. Isso não é vitória. O recrutador considera, então faz oferta surpreendente. Quer acabar com os jogos? Há apenas uma forma. Entre neles novamente, mas desta vez não como jogador, como infiltrado. Ji-un é cético, porque o recrutador ajudaria. A resposta é perturbadora, porque eu também quero que eles acabem, mas não posso fazer sozinho. Preciso de alguém de dentro. Alguém que entende como funcionam, alguém disposto a arriscar tudo. O recrutador revela nome, Wang Junho. Não, aguarde, esse era o policial da primeira temporada. Este recrutador se chama Park Jun-bai e ele tem razão própria para odiar os organizadores. Seu irmão morreu nos jogos anos atrás e ele foi forçado a trabalhar para ele sob ameaça de morte de sua família. Jun-bai explica que novos jogos estão sendo planejados. 400 jogadores já foram recrutados. Se Ji-un quiser entrar, Jun-bai pode arranjar isso, mas Ji-un terá que realmente jogar. Não há forma de simplesmente infiltrar-se sem risco. Se eu entrar, Ji-un pergunta, posso parar os jogos de dentro? Talvez, Jun-bai responde. Mas provavelmente você apenas morrerá como todos os outros. Ji-un considera, é provável missão suicida. Mas ele passou 3 anos buscando exatamente isso, chance de enfrentar os organizadores diretamente. Como eu entro? Ele pergunta. Jun-bai sorri. Deixe-se ser recrutado. Finja ser desesperado novamente. Não será difícil, você parece terrível. O episódio termina com Ji-un preparando-se para voltar voluntariamente ao inferno que escapou 3 anos atrás. Ele grava mensagem em vídeo explicando seus planos, caso não sobreviva. Envia cópias para jornalistas, para a polícia, para qualquer um que possa expor a verdade se ele falhar. Então ele volta para as ruas, fingindo ser apostador desesperado novamente. E como previsto, recrutador diferente o aborda com oferta de jogo por dinheiro.
G1 aceita o cartão com símbolos geométricos, mas desta vez ele entra sabendo exatamente para onde vai, e desta vez ele não está lutando para sobreviver. Está lutando para destruir tudo de dentro. Episódio 2, Halloween Party. G1 é transportado para a instalação dos jogos, mas algo é diferente. A localização mudou. A estética é similar, mas não idêntica. E há mais segurança, mais guardas, mais precauções. 400 jogadores acordam nos dormitórios agora familiares. G1 está entre eles, usando uniforme verde com número 250 e 6 escolha deliberada, números invertidos de seu número original. Ele observa outros jogadores cuidadosamente. Estão aterrorizados, confusos, muitos chorando. Maioria não sabe para onde foram trazidos, mas há alguns poucos que parecem calmos demais. G1 suspeita que não é o único infiltrado. As regras são explicadas pelos frontman e guardas mascarados. Jogos infantis coreanos, cada falha resulta em eliminação permanente. O prêmio começa em 40 bilhões de wons, 100 milhões por jogador. Mas a adição nova, cláusula de saída, foi modificada. Agora requer não maioria simples, mas 2/3 dos votos. É mais difícil sair prematuramente, forçando mais jogadores a continuar até poucos restarem. O primeiro jogo é anunciado, Red Light, Green Light, o mesmo que iniciou os jogos anteriores. G1 sabe exatamente o que esperar. Ele tenta avisar outros jogadores, mas é arriscado revelar conhecimento demais. Durante o período de espera antes do jogo, G1 faz aliados estrategicamente. Ele identifica pessoas que parecem fortes, inteligentes, capazes de sobreviver, mas também procura por infiltrados potenciais. Ele encontra a mulher na casa dos 30 chamada Kang No-eul, jogadora 312. Ela é ex-militar, estratégica, observadora. Há algo nela que sugere que não está aqui apenas por dinheiro. Também conhece jovem na casa dos 20 chamado Kim Juni, jogador 88. Juni é aquele talentoso que se meteu em dívidas tentando expor corrupção corporativa. Ele está aqui porque acredita que pode hackear os sistemas dos jogos de dentro. Os três formam aliança cautelosa, suspeitando que cada um tem agenda além de simples sobrevivência. Quando o primeiro jogo finalmente começa, horror é renovado. Jogadores que nunca ouviram de G1 ou não acreditaram nele são massacrados quando movem durante Red Light. Sangue, gritos, pânico absoluto. Mas G1, No-eul e Juni sobrevivem. G1 usa conhecimento do jogo anterior para guiar alguns ao redor dele, salvando talvez 20 ou 30 vidas com instruções sussurradas. Quando o jogo termina, 213 jogadores restam de 400 iniciais. Quase metade morreu em menos de 10 minutos. Naquela noite, nos dormitórios, jogadores traumatizados começam a processar a realidade. Muitos querem votar para sair imediatamente, mas outros, incluindo alguns que parecem suspeitamente calmos sobre o massacre, argumentam que agora que sobreviveram ao primeiro jogo, chances melhoraram. G1 observa quem está argumentando para continuar. A líder emergindo, homem chamado Choi Subong, jogador número 1. Ele é carismático, persuasivo e há algo vagamente familiar nele que G1 não consegue identificar. Subong faz discurso apaixonado. Lá fora estamos mortos de qualquer forma. Dívidas, pobreza, desesperança. Aqui pelo menos temos chance, uma chance real de mudar nossas vidas. É argumento que G1 ouviu antes, que ele mesmo considerou, mas vindo de Subong soa quase ensaiado, como se ele estivesse performando ao invés de sentindo genuinamente. A votação acontece. Com nova regra de 2/3, os jogos continuam. Apenas 87 jogadores votaram para sair, não suficiente para alcançar os 127 necessários. G1 percebe que está preso. Ele voltou voluntariamente, mas agora não pode sair até que número suficiente de jogadores morram ou mudem de ideia. O episódio termina com o anúncio do próximo jogo, Dalgona Halloween, variação do jogo do biscoito de açúcar, mas com elemento surpresa não revelado. E pela primeira vez, G1 sente medo real. Ele sabia o que esperar do Red Light, Green Light, mas estes organizadores aprenderam, evoluíram. Os jogos não serão exatamente iguais. Ele pode ter se colocado em situação da qual não há escape. Episódio 3001. O segundo jogo é revelado e é realmente variação perturbadora. Jogadores devem extrair formas de biscoitos Dalgona, mas desta vez há elemento de tempo e competição direta. Jogadores são divididos em pares. Cada par recebe 2 biscoitos com formas diferentes, um fácil, círculo ou triângulo, um difícil, estrela ou guarda-chuva. Eles devem escolher qual biscoito pegar, mas sem ver as formas primeiro. É sorte pura, e há mais, apenas o primeiro de cada par a completar sua forma sobrevive. Se ambos completarem, o mais lento morre. Se ambos falharem, ambos morrem. É jogo que força traição e competição direta. G1 é pareado com o jogador mais velho, homem nos 60 anos que lembra terrivelmente Oyunan.
O paralelo é intencional e perturbador. Durante preparação, Ji-un continua observando Choi Su-bong, o jogador número 1. Há algo sobre aquele número que incomoda Ji-un. Na primeira temporada, Oh-il não era jogador 001. É coincidência ou mensagem? Ji-un se aproxima de Su-bong com desculpa casual. Durante conversa, ele deixa cair referência aos jogos anteriores, observando reação de Su-bong. Su-bong não revela nada abertamente, mas há flash de reconhecimento em seus olhos. Você parece alguém que entende como o mundo realmente funciona, Su-bong diz enigmaticamente. E como ele funciona, Ji-un pergunta. Os fortes sobrevivem, os fracos servem a propósitos. E alguns poucos escolhem qual papel jogar. Su-bong sorri. A questão é qual papel você está jogando. Antes que Ji-un possa responder, o jogo começa. O jogo do Dalgona é tão brutal quanto esperado. Ji-un deliberadamente escolhe biscoito mais difícil, permitindo que seu parceiro tenha chance maior. Ele usa a técnica que aprendeu da primeira temporada para extrair sua forma cuidadosamente. Ao redor dele, tragédias se desenrolam. Parceiros que eram amigos momentos atrás agora competem desesperadamente. Alguns sabotam os biscoitos uns dos outros. Outros simplesmente desistem, sabendo que não podem vencer. Noeu, a ex-militar, completa sua forma primeiro e sobrevive. Seu parceiro, um jovem na casa dos 20, ainda está trabalhando quando o tempo acaba. Ele é executado. Noeu não mostra emoção, mas Ji-un vê culpa em seus olhos. Junil Aker quase falha, mas completa segundos antes de seu parceiro. A diferença é mínima, literalmente 2 segundos. Ele vomita depois, horrorizado com o que teve que fazer para sobreviver. Quando o jogo termina, apenas 193 jogadores restam de 213, mais 20 mortes. Naquela noite, a atmosfera nos dormitórios é mais sombria que nunca. Jogadores não estão apenas assustados, estão começando a desconfiar uns dos outros. A competição direta do último jogo plantou sementes de paranoia. Ji-un percebe que isso é intencional. Os organizadores não querem apenas entretenimento de pessoas morrendo. Querem assistir à destruição de humanidade, transformação de pessoas decentes em animais desesperados. Ele se reúne secretamente com Noeu e Juni. Precisamos parar isso de dentro, ele diz. Não podemos apenas sobreviver, temos que sabotar. Como? Juni pergunta. Estamos trancados, vigiados 24/7, cercados por guardas armados. Os sistemas, Ji-un diz, você é Aker, deve haver forma de acessar os sistemas deles. Juni considera, talvez. Mas precisaria de acesso físico aos servidores, e esses provavelmente estão em área restrita. Então encontramos forma de alcançar área restrita, Noeu diz, revelando pela primeira vez que ela também quer destruir os jogos. Eu não vim aqui por dinheiro, vim porque meu irmão morreu na primeira temporada. Eu quero vingança. Ji-un olha para ela com novo respeito. Seu irmão. Qual era o número dele? 218, Noeu responde. Cho-sang-woo, Ji-un congela. Sang-woo era seu melhor amigo, o homem que traiu todos ao redor dele e finalmente se matou. Ele era meu amigo, Ji-un sussurra. Eu sei, Noeu diz. É por isso que confio em você. Você esteve lá. Você viu o que eles fizeram com ele. Com todos. É revelação que muda tudo. Noeu não é apenas infiltrada, ela tem razão pessoal para destruir os jogos tão forte quanto a de Ji-un. Os três fazem pacto, sobreviver aos jogos enquanto procuram por fraquezas, por formas de sabotar de dentro. É missão quase impossível, mas é a única chance. Enquanto isso, em sala de controle separada, Frontman e VIPs assistem monitores. Um dos VIPs, homem mais velho com máscara dourada de leão, comenta. O jogador 256 é interessante. Ele parece saber demais. Ele é o vencedor da última temporada, Frontman responde. Ele voltou voluntariamente. Por quê? Ele acha que pode nos parar? Frontman diz com algo que pode ser admiração ou desdém. Ele não entende que já previmos isso. O VIP de máscara dourada ri. Então os próximos jogos serão especialmente educativos para ele. E câmera revela que o VIP de máscara dourada está sentado na cadeira que Oh-il não costumava ocupar. Há novo jogador número 001 na sala dos VIPs e ele está muito interessado em Ji-un. O episódio termina com sugestão perturbadora. E se Choi Su-bong, o jogador número 1 nos jogos, for na verdade o novo líder dos VIPs infiltrado entre os jogadores? E se toda a missão de Ji-un já estiver comprometida antes mesmo de começar? Episódio 4, Trojan Horse. O terceiro jogo é anunciado, Tug of War, Cabo de Guerra. Ji-un conhece este jogo, sobreviveu a ele na primeira temporada, mas a mudança. Desta vez, times de 15 jogadores ao invés de 10, e a queda não é apenas mortal, é em poço de ácido ao invés de simples abismo. Ji-un, Noeu e Juni precisam formar time estratégico. Eles recrutam 12 outros jogadores, focando não apenas em força física, mas em inteligência e disposição para trabalhar em equipe.
Entre recrutas está a mulher chamada Yun Mi-jin, jogadora 323. Ela é médica que perdeu sua licença por roubar medicamentos para pacientes pobres. Sua habilidade médica pode ser útil para feridos. Também recrutam irmãos gêmeos, Park Min-soo e Park Min-yo, jogadores 150 e 151. Eles têm vantagem única, podem se comunicar quase telepaticamente depois de viverem juntos por 30 anos. O time enfrenta grupo liderado por Choi Subong. Seu time é composto principalmente por homens grandes e fortes, escolha óbvia para cabo de guerra. Eles são favoritos claros, mas Ji-un lembra as lições da primeira temporada. Estratégia vence força bruta. Ele ensina seu time a técnica que Oyu não ensinou, dar 3 passos para trás no primeiro puxão forte, causando desequilíbrio no time oponente. A tática funciona. O time de Subong, confiante em sua superioridade física, puxa com força máxima. O time de Ji-un recua em sincronia perfeita, fazendo o time de Subong tropeçar para frente. Com adversários desequilibrados, o time de Ji-un puxa coordenadamente. Lenta, mas constantemente, eles ganham terreno. Subong percebe o erro tarde demais. Em momento dramático, o time de Subong é puxado para o poço de ácido. 15 pessoas caem gritando, dissolvidas em segundos. É morte mais horrível que qualquer coisa vista na primeira temporada. Mas a twist, Subong não estava no time que caiu. No último segundo antes do jogo começar, ele foi substituído por regra obscura que ninguém entendeu completamente. Ele assistiu da lateral enquanto seu próprio time morria. Ji-un percebe que Subong sacrificou seu próprio time. Ele os colocou em situação impossível propositalmente. Mas por quê? Após o jogo, Ji-un confronta Subong privadamente. Você os matou, seu próprio time? Eu os libertei. Subong responde calmamente. Eles iam morrer de qualquer forma. Pelo menos agora tiveram propósito. Propósito, Ji-un está incrédulo. Eles morreram em agonia. Eles morreram servindo entretenimento, Subong diz, e pela primeira vez há algo genuinamente sinistro em seu sorriso. Não é isso que todos nós fazemos aqui. Servimos entretenimento para aqueles com poder de vida e morte sobre nós. Ji-un finalmente entende. Você não é apenas jogador. Você é um deles. Subong não confirma nem nega. Eu sou jogador 001. Você sabe o que isso significa? Na última temporada, 001 era Oyu, não o criador. Ele jogou por diversão. Ele se aproxima de Ji-un sussurrando, eu jogo para provar um ponto. Que ponto? Que você não pode salvá-los, Subong responde. Você pensa que pode ser herói, pode parar os jogos, pode salvar os inocentes. Mas você não pode, porque no final, todos escolhem sobrevivência sobre moralidade. Todos se tornam monstros quando suficientemente desesperados. Você está errado, Ji-un diz, mas há dúvida em sua voz. Estou, Subong sorri. Vamos ver, próximo jogo testará exatamente isso. Enquanto isso, Juni teve progresso. Durante o caos do cabo de guerra, ele conseguiu se separar por momentos e encontrou o porto de acesso aos sistemas. É protegido, mas ele acha que pode hackear se tiver tempo suficiente. O problema, para ter tempo, ele precisa de distração. Algo grande o suficiente para tirar a atenção dos guardas do sistema de segurança. Noeu tem ideia perigosa, e se criarmos motim, isso nos mataria, Ji-un argumenta. Guardas simplesmente atirariam em todos. Não se os VIPs estiverem assistindo, Noeu contra-argumenta. Eles querem entretenimento. Motim seria inesperado, dramático. Eles ordenariam guardas à contenção não letal apenas para ver como se desenrola. É lógica retorcida, mas que faz sentido dentro da mentalidade dos organizadores. Eles não querem mortes rápidas e sem cerimônia. Querem drama, querem teatro. O trio começa a plantar sementes de rebelião entre jogadores. Não é difícil depois de 3 jogos brutais, muitos já estão no limite. Tudo o que precisa é faísca para incendiar. Mas a complicação, Mi-jin, a médica, foi secretamente contatada pelos organizadores. Eles sabem sobre suas habilidades e oferecem acordo, trabalhar como médica para os VIPs durante os jogos, recebendo sua liberdade e pagamento generoso. Mi-jin está tentada. Ela não é má pessoa, mas está exausta de sofrer, de sempre sacrificar por outros sem reconhecimento. Esta é a oportunidade de finalmente colocar-se em primeiro lugar. Ela reporta aos organizadores que grupo está planejando motim. Frontman decide permitir que planos continuem, será entretenimento adicional assistir tentativa falhar. O episódio termina com 2 conspirações paralelas, Ji-un, Noeu e Juni planejando motim para criar distração e hackear sistemas, e organizadores sabendo tudo e preparando armadilha própria. Choi Subong assiste tudo com interesse quase acadêmico. Quando questionado por VP via comunicador escondido se deve intervir, ele responde não, deixe jogar.
Ver esperança morrer é entretenimento melhor que simplesmente assistir morte. A tempestade está chegando, e ninguém, nem G1, nem organizadores, nem os jogadores desesperados realmente entende o que desencadearão. Episódio 5, Revolt. O quarto jogo é anunciado, mas antes que possa começar, o motim explode. Jogadores, organizados secretamente por G1 e seus aliados, atacam guardas mascarados durante transferência entre dormitórios e arena de jogo. É caótico e violento. Jogadores desesperados esmagam guardas com números, tirando armas. 3 guardas morrem antes que outros possam responder. Pela primeira vez na história dos jogos, prisioneiros ganharam armas. G1 não queria que fosse tão sangrento, mas não pode controlar multidão enfurecida. Jogadores que testemunharam amigos e família morrerem nos jogos querem vingança, não apenas escape. No caos, Juni escapa para alcançar o porto de acesso que encontrou. Ele tem talvez 10 minutos antes que guardas restaurem ordem e percebam sua ausência. Seus dedos voam sobre a interface improvisada que criou de componentes roubados. Ele começa a hackear os sistemas de segurança, procurando por qualquer informação sobre localização da instalação, identidades dos organizadores, contas bancárias, qualquer coisa que possa expô-los. Enquanto isso, Noeu lidera grupo de jogadores ex-militares em ataque coordenado a posto de guardas. Eles são superados numericamente, mas usam elementos surpresa e conhecimento tático. G1 tenta manter motim focado em alcançar saídas, não em vingança sem sentido, mas está perdendo controle. Jogadores querem sangue, e então Subong revela seu verdadeiro papel. Ele produz arma escondida e atira em 3 jogadores rebeldes pelas costas. Ordem restaurada, ele anuncia calmamente para comunicador oculto. G1 confronta Subong, mas é pego de surpresa quando Subong o domina facilmente. Subong não é apenas planta dos organizadores, ele é treinado, perigoso e completamente sem remorso. Eu disse que você não poderia salvá-los, Subong diz enquanto aponta a arma para a cabeça de G1. Toda sua resistência, todo seu heroísmo só criou mais mortes. Mas antes que possa atirar, os irmãos gêmeos Park intervêm. Minsu ataca Subong enquanto Minho puxa G1 para a segurança. Na luta que segue, Minsu é baleado fatalmente. Minho segura irmão morrendo, gritando. A ligação entre gêmeos quebra em tempo real, metade de alma sendo arrancada. É das cenas mais devastadoras da temporada. Juni consegue hack parcial. Ele baixa a localização da instalação, está em ilha remota, lista parcial de VIPs e, crucialmente, código de desativação de emergência para sistemas de segurança. Mas antes que possa baixar mais, sistema detecta intrusão e bloqueia acesso. Juni mal escapa antes que guardas cheguem ao local. O motim é eventualmente suprimido com força esmagadora. Guardas armados com armas não letais subjugam jogadores rebeldes com gás lacrimogêneo e balas de borracha. É brutal, mas eficaz. 52 jogadores morreram no motim, alguns mortos por guardas, outros por jogadores em pânico, alguns simplesmente esmagados em confusão. G1, Noeu, Juni e sobreviventes são arrastados de volta aos dormitórios. Eles falharam em escapar, mas Juni conseguiu informação vital escondida em dispositivo improvisado que ninguém encontrou ainda. Frontman aparece pessoalmente pela primeira vez desde a abertura dos jogos. Ele caminha entre jogadores derrotados e machucados. Vocês acharam que podiam fugir? Ele diz, voz distorcida por máscara. Acharam que podiam lutar. Vocês estavam errados. Esta instalação foi projetada para conter vocês. Estas regras foram feitas para controlá-los. E estes jogos continuarão até que apenas um permaneça. Ele pausa, deixando palavras afundarem, mas por causa de sua criatividade adicionaremos consequência. O próximo jogo terá apenas um sobrevivente de cada grupo de 5. Taxa de mortalidade. 80%, horror silencioso cai sobre jogadores. Eles transformaram situação ruim em pesadelo absoluto. Mas Frontman não terminou. Ele se aproxima de Mijin, a médica que traiu o grupo. Esta jogadora nos informou sobre seu plano. Ela será recompensada. Ela é livre para ir. Mijin deveria estar aliviada. Ela está viva, está livre. Mas quando olha ao redor e vê ódio nos olhos de outros jogadores, percebe que traição tem preço que dinheiro não paga. Ela deixa os dormitórios escoltada por guardas. Outros jogadores assistem em silêncio. Não há necessidade de palavras, todos entendem que ela escolheu sobrevivência sobre solidariedade. G1 observa Mijin partir e lembra das palavras de Subong. Todos escolhem sobrevivência sobre moralidade quando suficientemente desesperados. Ele está começando a temer que Subong esteja certo. O episódio termina com câmera mostrando Juni, sozinho, examinando dados que hackeou.
Ele encontrou algo perturbador: lista de próximos jogos planejados não apenas nesta instalação, mas em outras ao redor do mundo. Os jogos não são operação única, são franquia global. E acabar com esta instalação não acabará com nada. A escala do que enfrentam é muito maior que qualquer um imaginou. Episódio 6. Fivitone. O quinto jogo é revelado e é pesadelo deliberadamente construído para punir rebelião. Jogadores são divididos em grupos de 5. Cada grupo entra em sala separada com 5 pedestais e um único item, uma arma com apenas uma bala. As regras são simples e horríveis. Grupo tem 1 hora. Até o fim da hora, 4 dos 5 devem estar mortos. O sobrevivente avança. Se mais de um permanecer vivo, todos os 5 morrem. Se todos estiverem mortos, ninguém avança. É jogo que força jogadores a matarem uns aos outros diretamente, sem pretexto de competição ou acidente. É assassinato nu e cru. Ji-un está em grupo com Yoon Mi-jin, que voltou após ser libertada. Foi mentira dos organizadores. Ela nunca saiu da ilha. O irmão sobrevivente Park Min-woo e 2 jogadores que não conhece bem. A porta se fecha e 5 pessoas olham umas para as outras em horror silencioso. Ninguém alcança a arma inicialmente. 60 minutos começam a contar. Primeiros 20 minutos são tentativas desesperadas de encontrar alternativa. Mi-jin, como médica, sugere que poderia induzir estados de quase morte que pareceriam morte real para sensores. Mas quando testam, fica claro que sistemas são sofisticados demais, detectam sinais vitais verdadeiros. Minho está destruído pela perda de seu gêmeo. Ele quase não fala, olhando para o vazio. Ji-un percebe que Minho está considerando ser um dos 4 que morrem. Um dos desconhecidos homem na casa dos 40, chamado Lee Byung-ji, sugere que façam sorteio. Deixem chance decidir quem vive. É justo, ele argumenta, ninguém tem que tomar decisão de matar, mas outro desconhecido jovem mulher chamada Seo Yeon-ah recusa. Não vim aqui para morrer por sorteio aleatório, vim para vencer. Tensão aumenta conforme minutos passam. 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos restantes. Então acontece o inevitável. Yeon-ah pega a arma primeiro. Ela aponta para Byung-ji, tremendo, mas determinada. Me desculpe, ela sussurra e atira. Byung-ji cai morto, 1 de 4. O som do tiro quebra algo no grupo. A realidade do que deve acontecer não é mais abstrata. É concreta, sangrenta e irreversível. Mi-jin se oferece como próxima. Eu já traí vocês uma vez. Deixei-me fazer algo certo pelo menos. Há lágrimas em seus olhos, mas também resolução. Não, Ji-un diz, nos encontramos outra forma. Não há outra forma. Yeon-ah grita, ainda segurando arma. Você ouviu as regras. 4 morrem ou todos morrem. Minho finalmente fala, voz morta, eu vou. Não há nada para mim sem meu irmão de qualquer forma. Ji-un tenta argumentar, mas Minho está além de razão. Ele pega a arma de Yeon-ah, ela não resiste e se atira sem hesitação. 2 de 4. 10 minutos restam. As 3 pessoas sobreviventes olham umas para as outras. Ji-un, Mi-jin e Yeon-ah. 2 precisam morrer. Ji-un faz oferta. Eu e Mi-jin vamos. Yeon-ah é mais jovem. Ela tem mais vida pela frente, mas Mi-jin recusa. Não vim aqui para morrer após receber segunda chance. Há algo quebrado nela, a culpa de traição a destruiu e agora ela está voltando para egoísmo como defesa. Yeon-ah, surpreendentemente, também recusa a oferta de Ji-un. Se você morrer, quem vai expor os organizadores? Você tem propósito. Eu apenas quero dinheiro. 3 minutos restantes. Mi-jin pega a arma novamente. Desta vez ela aponta para a própria cabeça. Eu não mereço viver mesmo, mas suas mãos tremem. Ela não consegue puxar gatilho. Ji-un tenta tirá-la da arma, luta e rompe. A arma dispara acidentalmente. Ninguém é atingido, mas a bala única se foi. 2 minutos restantes, 3 pessoas vivas, sem arma carregada, e regras exigem 4 mortos. Então algo inesperado acontece. Voz de frontman ressoa no intercomunicador. Regras são ajustadas. Arma adicional será fornecida. Vocês têm 60 segundos finais. Compartimento na parede se abre. Outra arma, 2 balas desta vez. É crueldade adicional forçando escolha que pensavam ter evitado acidentalmente. Ji-un pega a arma. Ele olha para Mi-jin e Yeon-ah. 60 segundos. Escolha impossível, e então ele toma decisão. Ele aponta a arma não para elas, mas para a câmera no teto. Eu não vou jogar seu jogo, ele anuncia. Se vocês querem 4 mortos, venham fazer vocês mesmos. 10 segundos, 5 segundos. Alarme toca indicando o fim do tempo. Porta permanece fechada. Por momento, parece que todos os 3 morrerão pela recusa de Ji-un em cumprir regras. Mas então porta se abre. Frontman está parado do outro lado. Jogador 256, ele diz. Você continua tentando quebrar as regras. Isso é interessante. Decidi permitir exceção. Todos os 3 avançam. Ji-un é suspeito. Por quê?
Porque quero ver quanto tempo você pode manter essa moralidade, Frontman responde. Quero assistir quebrar, porque você vai quebrar. Todos quebram eventualmente. Os três são escoltados para fora. Ji-un salvou 2 vidas recusando jogar, mas a custo de dar aos organizadores exatamente o que querem: drama, resistência que eventualmente será esmagada. Enquanto isso, em outras salas, tragédias se desenrolam diferentemente. De 141 jogadores que entraram no jogo em grupos de 5, apenas 28 saem vivos. Taxa de mortalidade de 80% como prometido. Entre mortos está Choi Subong. Ji-un descobre com surpresa que Subong foi forçado a jogar o 5º jogo. Normalmente os organizadores não pouparam nem seu próprio agente infiltrado. Ou talvez nunca foi agente de verdade. Talvez era apenas jogador insano que internalizou lógica dos organizadores. O episódio termina com Ji-un, Noeu, Juni e sobreviventes reunidos nos dormitórios drasticamente menos povoados. A atmosfera é de desespero absoluto. Eles assistiram a humanidade ser metodicamente destruída, transformando pessoas comuns em assassinos ou vítimas. Juni compartilha informação que hackeou sobre operações globais. Não é apenas aqui, ele diz. Há instalações em 12 países. Milhares de pessoas morrem nestes jogos todo ano. Então, mesmo se pararmos isso aqui, Noeu diz, outros continuam. Não se conseguirmos expor todos eles, Ji-un responde. Juni, você conseguiu identificações dos VIPs? Alguns, não todos. Mas o suficiente para começar escândalo internacional se chegarmos à mídia certa. O plano está se formando: sobreviver aos jogos finais, escapar com dados, expor toda a rede globalmente. É ambicioso ao ponto de delírio, mas é tudo que tem. Mas há problema que nenhum deles verbalizou ainda. Apenas um pode vencer os jogos. Se todos os 3 Ji-un, Noeu e Juni sobreviverem até o final, 2 terão que morrer. A menos que encontrem forma de quebrar esse jogo final também. Episódio 6. Glass Stepping Stones, Pedras de Vidro, 3 minutos. O 6º jogo é anunciado, Glass Stepping Stones, o mesmo da primeira temporada. Ponte de vidro com painéis que parecem idênticos, mas metade são vidro temperado, forte, e metade vidro comum frágil. 28 jogadores restantes devem atravessar em ordem numerada. Primeiros jogadores são essencialmente sacrifícios, testando quais painéis são seguros. Últimos têm vantagem enorme. Ji-un tem número intermediário 14º, não está entre sacrifícios iniciais nem entre beneficiários óbvios. Noeu é 22ª, Juni é 26º. Antes do jogo começar, Ji-un se reúne secretamente com seus aliados. Este é jogo onde não podemos ajudar uns aos outros diretamente, mas podemos minimizar mortes. Ele propõe estratégia. Primeiro, os jogadores devem tentar tomar decisões não aleatórias, procurando por pistas visuais minúsculas entre painéis. Pode não haver diferenças detectáveis, mas vale tentar. Também sugere que se alguém identificar padrão, alternância, simetria, qualquer coisa, devem sussurrar para trás. O jogo começa. Primeiro jogador, mulher na casa dos 50, avança tremendo. Ela escolhe painel esquerdo. Aguenta, avança, escolhe direito. Estilhaça sob seus pés, ela cai gritando. Segundo jogador, homem jovem, está paralisado de medo. Tempo esgota. Guardas o empurram. Ele cai através do primeiro painel que pisa. Terceiro ao 7º jogadores morrem similarmente. Alguns fazem 1 ou 2 escolhas certas antes de falhar. Outros morrem imediatamente. Quando é turno de Ji-un, há apenas 7 painéis com escolhas confirmadas seguras. 13 painéis desconhecidos restam. Ele avança metodicamente, tentando encontrar padrão. Mas não há padrão, é genuinamente aleatório. Ele tem sorte em 4 escolhas consecutivas, então chega a ponto onde deve escolher cegamente. Ele escolhe esquerdo, começa a transferir peso. Sente painel começar a ceder minimamente. Puxa de volta rapidamente para painel anterior. Então é direito. Ele salta, painel aguenta. Ele sobrevive mais um passo. Este processo se repete, tensão excruciante, até Ji-un alcançar o fim. Ele é 11º jogador a conseguir. Apenas 11 de 14 sobreviveram até agora. Noeu avança quando é sua vez. Como ex-militar, ela tem controle corporal excepcional, pode distribuir peso cuidadosamente, mas não importa em escolhas 50-50 puras, até os mais habilidosos dependem de sorte. Ela faz escolha errada no penúltimo painel. Começa a cair, Ji-un do outro lado estende mão por reflexo puro. Ela agarra e ele a puxa com força que não deveria ter. Guardas poderiam intervir, declarar isso quebra de regras, mas não fazem. Frontman está permitindo isso, ele quer ver até onde Ji-un irá para salvar outros. Noeu sobrevive. 15 jogadores alcançaram o outro lado agora. Juni é um dos últimos. Maior parte do caminho está revelada. Ele deveria sobreviver facilmente, mas no penúltimo passo ele hesita.
Algo nele quebrou, ele assistiu tantas pessoas morrerem, tantos horrores, que está considerando simplesmente deixar-se cair. Juni, Ji-un grita, nós precisamos de você. Os dados que você roubou apenas você sabe onde estão escondidos. Se você morrer, tudo foi por nada. É apelo pragmático, não emocional, e funciona. Juni balança a cabeça, focando. Ele completa os últimos passos. 17 jogadores sobreviveram ao Glass Stepping Stones. 11 morreram. Mas entre os mortos estava o último aliado significativo que Ji-un tinha além de Noeu e Juni, uma jovem professora que havia ensinado crianças em área pobre. Ela tentou ajudar outros no jogo, sussurrando encorajamento. No final, ela fez escolha errada e caiu. Sua morte quebra algo em Ji-un. Ele percebe que não importa quantas pessoas tente salvar, não importa quão duramente lute, a maioria morrerá. Os jogos são projetados para isso. Naquela noite, nos dormitórios quase vazios, 17 sobreviventes processam o que enfrentam. Apenas mais 1 ou 2 jogos restam. Apenas um viverá. Um dos jogadores, homem, que não disse palavra durante toda a temporada, finalmente fala, porque continuamos jogando o jogo deles, porque não simplesmente recusamos participar. Porque então todos morrem, outro jogador responde. Pelo menos jogando, alguns têm chance. Alguns Ji-un repete amargamente. Você quer dizer, um de nós vive, 16 morrem. Essas são as chances que estamos aceitando. Noeu coloca a mão em seu ombro. Não se você encontrar forma de quebrar o jogo final. Como? Ji-un está exausto, quase sem esperança. Cada vez que tentamos quebrar regras, eles apenas tornam tudo pior. O motim levou ao jogo 5-1. Recusar a jogar em um jogo apenas fez eles criarem novo tormento. Então não quebramos as regras, Juni diz suavemente. Nós quebramos o jogo em si, literalmente. Ele explica. Os dados que hackeou incluíam códigos de desligamento de emergência. Se conseguirem acessar terminal de controle durante jogo final, podem desativar toda a instalação simultaneamente, luzes, fechaduras, sistemas de armas, tudo. No caos resultante, Juni continua, alguns de nós podem escapar, não todos provavelmente, mas alguns. É plano desesperado com chances minúsculas, mas é plano. Eles passam o resto da noite refinando detalhes. Noeu usará treinamento militar para avaliar melhores rotas de fuga. Juni memorizará cada código, cada comando necessário. Ji-un servirá como distração, mantendo a atenção dos organizadores nele. Entre 17 jogadores restantes, alguns ouviram sussurros do plano. Alguns querem ajudar, outros são céticos. Alguns não se importam, resignados às próprias mortes. Mas há consenso crescente. Se vão morrer de qualquer forma, melhor morrer tentando destruir os jogos que simplesmente sendo entretenimento. O episódio termina com Frontman e Vips discutindo os jogadores finais. Um VP comenta, o jogador 256 ainda não quebrou. Ele mantém esperança, mantém moralidade. Paciência, Frontman responde. O jogo final foi projetado especificamente para ele. Foi projetado para destruir não seu corpo, mas sua alma. E se ele ainda recusar a quebrar, Frontman considera. Então teremos que matá-lo, mas de forma que prove nosso ponto, que demonstre que moralidade é luxo que apenas tolos mortos podem se dar. A câmera foca em tela, mostrando Ji-un nos dormitórios, ignorante do que está planejado para ele. Ele parece mais velho que no início da temporada, peso de cada morte testemunhada curvando seus ombros. Mas a determinação em seus olhos ainda, faísca que se recusa a apagar, o jogo final está próximo e será diferente de tudo que veio antes. Episódio 7. Skid Game. O jogo final é anunciado, Skid Game, o jogo que dá nome à série, mas a mudança significativa nas regras da primeira temporada. 17 jogadores não lutarão até que apenas um permaneça. Em vez disso, serão divididos em atacantes e defensores em múltiplas rodadas. Cada rodada elimina jogadores, até que final resta apenas 2 para confronto tradicional 1 contra 1. A estrutura projetada para maximizar drama e prolongar suspense para VIPs. Ji-un, Noeu e Juni sabem que este é momento de executar seu plano. Durante transição para a arena final, Juni precisa alcançar terminal de controle escondido que identificou anteriormente. O problema, terminal está em área restrita, acessível apenas durante janela de 5 minutos quando guardas mudam turnos. Noeu cria distração, ela ataca a guarda durante escolta, incitando outros jogadores a se juntarem. Não é motim completo como antes, apenas caos suficiente para dividir a atenção dos guardas. Juni escapa durante confusão. Ele corre através de corredores labirínticos, seguindo o mapa mental que construiu de vislumbres roubados durante semanas. Ele alcança o terminal. 5 minutos para inserir códigos, desativar sistemas e causar colapso total da instalação. Seus dedos voam sobre teclado. Primeiro código desativa fechaduras em seções específicas.
Segundo código, corta a energia para armamentos dos guardas. Terceiro código, isso é difícil, criptografia é mais forte que ele esperava. Enquanto isso, na arena do Skid Game, o primeiro round começou. G1 está entre atacantes, Noeu entre defensores. O jogo se desenrola com violência brutal. Jogadores que sobreviveram tanto agora lutam com desespero de animais acuados. Alguns morrem rápido, outros se recusam a cair, lutando mesmo mortalmente feridos. G1 avança metodicamente, não buscando matança desnecessária, mas também não hesitando quando necessário. Ele alcança o círculo final, mas então percebe que Noeu está em seu caminho. Eles se encaram. Ambos sabem que um deve cair para outro avançar. Mas ambos também se importam um com o outro, aliados através de provações que forjaram um vínculo mais forte que a amizade normal. Eu não vou lutar com você, G1 diz. Você tem que lutar, Noeu responde. Se não lutar, ambos morreremos por recusa. Então morremos. Eu não vou matar outra pessoa que amo. É palavra amor que quebra algo em ambos. Não romântico necessariamente, mas profundo. Amor de sobreviventes que dependeram um do outro, que salvaram um ao outro repetidamente. Frontman, observando, decide intervir. Se ambos recusarem lutar, ambos serão executados e próximos 2 jogadores avançarão. Vocês têm 30 segundos para decidir. 20 segundos. 10 segundos. Então a explosão ressoa através da instalação. Juni conseguiu. Ele desativou sistemas críticos. Luzes apagam, portas trancadas se abrem, armas dos guardas param de funcionar, caos total irrompe. Guardas tentam restaurar controle manualmente. VIPs são evacuados por protocolos de segurança. Jogadores correm em todas as direções, alguns buscando escape, outros vingança contra guardas desarmados. G1 pega a mão de Noeu. Vamos! Eles correm, juntando-se a Juni, que emergiu de área restrita. Os 3 lideram um grupo de 7 jogadores sobreviventes através de corredores agora destrancados, buscando saída. Mas Frontman não desistiu. Ele ativa protocolo de emergência final, instalação inteira começará a se autodestruir em 10 minutos, afundando instalação no oceano para evitar exposição. É corrida contra tempo, corredores começam a inundar, seções da instalação colapsam. O grupo é separado. G1, Noeu e Juni seguem uma rota, outros jogadores dispersam em pânico. Eles alcançam doca onde barcos de escape estão armazenados. Juni tenta ligar motor, mas foi sabotado. Frontman não deixou nada ao acaso. Noeu, usando conhecimento militar, consegue fazer reparos de emergência em um barco. Motor liga precariamente. Eles sobem a bordo. Juni verifica bolso freneticamente os dados. Eu tenho os dados. O dispositivo que hackeou sobreviveu. O barco se afasta da instalação enquanto ela continua afundando. Eles podem ver outros jogadores ainda presos dentro, gritando por ajuda. Podem ver guardas evacuando VIPs em helicóptero. E podem ver Frontman na dock assistindo-os escapar. Mesmo à distância, há algo em sua postura que sugere satisfação, como se isso fosse exatamente o que ele queria. O barco navega através da noite. 3 sobreviventes, G1, Noeu, Juni, mudos de exaustão e trauma. Quando o amanhecer chega, eles veem terra, Coreia continental, civilização, segurança. Eles alcançam costa e colapsam na areia. Por longo momento, ninguém fala. Então Noeu começa a rir histérico de alguém que sobreviveu ao impossível. G1 e Juni se juntam. Eles estão vivos. Eles têm os dados para expor os organizadores. Eles venceram, mas vitória é vazia. 14 jogadores morreram apenas nestes 7 de jogos, centenas nas instalações ao redor do mundo. Enquanto eles riem e choram na praia, sabem que trabalho está apenas começando. Nós temos que expor tudo, Juni diz finalmente. Cada VIP, cada organização, cada conta bancária. E se não acreditarem, Noeu pergunta, e se disserem que fabricamos evidências, então fazemos eles acreditarem, G1 responde, de qualquer forma necessária. O episódio final da 2ª temporada termina não com resolução feliz, mas com nova missão. G1 entrou nos jogos buscando vingança e justiça. Ele conseguiu escapar e obter evidências. Mas percebe que derrubar rede inteira de jogos globalmente será luta muito mais longa e complexa. A guerra contra os jogos não acabou, apenas começou de verdade. Na cena pós-créditos, vemos sala de reunião luxuosa. VIPs estão reunidos, máscaras removidas revelando rostos de industriais poderosos, políticos, celebridades. Estão discutindo o incidente na instalação coreana. Uma setback temporário, um deles diz. Precisamos apertar segurança, outro adiciona. Então figura entra homem que vimos apenas como frontman, agora sem máscara. Ele é surpreendentemente jovem, bonito, carismático. Senhores, ele diz, eu proponho algo diferente. Não apertamos segurança, nós fazemos oposto. Explique, VP exige. O jogador 456 escapou com evidências. Ele vai expor alguns de vocês. Isso é inevitável, Frontman diz calmamente. Mas e se usarmos isso?
E se permitirmos que ele exponha operação de baixo nível, alguns de vocês menos importantes, perdão pela franqueza para proteger a verdadeira liderança. Você sugere usar Seong-Ji como nosso próprio agente? Vip-Hee, ele nos odeia. Ele odeia os jogos, Frontman corrige. Mas se ele acha que está destruindo-os, quando na verdade está apenas eliminando competição e escondendo o núcleo real. Ele sorri. Bem, isso seria entretenimento supremo? Não seria? A implicação é aterrorizante. Toda a missão de Ji-1 pode já estar comprometida. Sua vitória pode ser exatamente o que organizadores queriam, e ele não tem como saber até ser tarde demais. A tela escurece com Ji-1 na praia, inconsciente de que pode já estar se tornando peça no jogo muito maior do que jamais imaginou. Preparação para a temporada 3. A segunda temporada de Round 6 expandiu o escopo dramaticamente, revelando que os jogos não são operação isolada, mas rede global de entretenimento mortal para ultraricos. Ji-1, Noeu e Juni sobreviveram e escaparam com evidências, mas enfrentam desafios imensos: expor organizadores poderosos sem serem silenciados, distinguir verdadeiros líderes de bodes expiatórios e descobrir se sua vitória foi genuína ou planejada. A terceira temporada promete confronto final. Ji-1 versus os organizadores reais. Batalha não em arena isolada, mas no mundo real, onde poder, dinheiro e influência são armas tão mortais quanto qualquer jogo. Questões permanecem. Quem realmente está no comando? Porque Frontman permitiu seu escape? E mais importante, quantos outros Ji-1s existem ao redor do mundo, todos achando que estão lutando contra os jogos enquanto inconscientemente servem a propósitos maiores. O jogo verdadeiro está apenas começando. Encerramento. E assim concluímos nosso resumo detalhado da segunda temporada de Round 6. Uma temporada que expandiu o horror e escala